A linguagem e a comunicação dos vagalumes são, basicamente, as luzes que eles emitem. Durante o ritual do acasalamento, as fêmeas ficam bem perto do chão, piscando lentamente e de forma aleatória, com padrões duplos de flashes para atrair os machos. Já os machos, eles têm um padrão ritmado de luzes. Se a fêmea se interessa por ele, ela emite um padrão de resposta e o macho processa essa resposta. Quando o macho encontra a fêmea, ele inicia o ritual da cópula. Os machos piscam em um padrão sincrônico e com muita luz, porque as fêmeas elas precisam de uma grande quantidade de estímulo luminoso para poder iniciar o ritual de reprodução. Várias espécies de vagalumes emitem esses padrões de luz, esses padrões de piscada. Algumas delas são as Photinus carolinus e a Pteroptis malakai. E os vagalumes, eles têm uma visão limitada. Então, no meio de enxames com milhares de insetos diferentes, eles desenvolveram essa sensibilidade luminosa super precisa para que esse fenômeno de sincronia de piscada possa acontecer. Alguns estudos têm sido realizados com o objetivo de tentar entender o mecanismo interno de piscar dos vagalumes. Então, esse estudo em específico mostra que as fêmeas têm um maior interesse por grupos de machos que emitiram os padrões luminosos ritmados e de modo síncrono. Esses padrões luminosos ritmados e de modo síncrono a gente pode observar nas figuras A e B, que mostram que as luzes que foram emitidas têm um padrão. Elas são emitidas praticamente ao mesmo tempo, o que já não pode ser observado no caso de C e D. E em F, o gráfico que mostra as respostas fisiológicas, a gente vê que elas são bem maiores para os grupos A e B, que têm esses padrões luminosos síncronos. E essa resposta ela é bem menor para os grupos C e D, que têm os padrões luminosos não sincrônicos. Outros estudos também mostraram como o vagalume sincroniza a sua piscada. Em um desses modelos, foram usados neurônios spikes para explicar a sincronização de piscada dos vagalumes machos. Os neurônios spikes são neurônios que se comunicam em interações excitatórias e inibitórias, e por meio de um modelo de arrastamento. Ou seja, quando um neurônio é disparado, os demais ao redor também começam a ser disparados, numa reação em cadeia, assim como ocorre com os vagalumes, onde um vagalume emite uma piscada, que é detectada pelos vagalumes ao redor, e eles também começam a piscar e entram em sincronia. Nesta figura, podemos ver à esquerda a representação gráfica de uma comunicação de inibição, que impede que o neurônio possa atingir o limiar de membrana. Nessa transmissão ocorre um delay de 200 milissegundos no disparo. Este delay é responsável pela correção do mecanismo de sincronização da rede sistematicamente. Isso poderia explicar o tempo de atraso que os vagalumes apresentam na conexão entre o cérebro e o órgão luminoso, que modela esse comportamento de sincronização. Já na figura da direita, temos o gráfico de uma interação de excitação, que altera o potencial de membrana e, como resultado, ocorrem múltiplos disparos do neurônio em sequência em direção aos neurônios vizinhos, gerando as piscadas rítmicas. Outro exemplo desse efeito de sincronização é uma situação em que uma pessoa realizando batidas rítmicas em uma mesa muda seu padrão rítmico quando escuta outra batida externa. Isso ocorre por conta de um marcapasso interno, que é uma reação natural temporal fisiológica. Se tratando das bases neurais em si, não existem evidências de seus estudos para a sincronização de piscadas. Então, vamos propor um experimento para que seja possível encontrar as vias de ativação desse comportamento. Alguns experimentos já realizados mostraram que estímulos elétricos aplicados em diversas partes do vagalume exibem respostas luminosas. E foi constatado que existem diferenças no tempo de resposta de acordo com os locais de estimulação, sendo de 55 a 80 milissegundos do tórax ventral e abdômen anterior até a lanterna, de 42 a 50 milissegundos do tecido luminoso até a lanterna, e de 15 a 25 milissegundos a mais do órgão visual até a lanterna. O objetivo desse estudo seria encontrar a localidade e vias do padrão de piscadas, ou seja, quais regiões são ativadas no caminho para o órgão luminoso, além de entender a ordem temporal dos eventos neurais, a partir do reconhecimento da piscada do vizinho, comparando por fim aos resultados temporais que comentamos. Uma forma de estudar este comportamento seria fazer um estudo que simule artificialmente os padrões de flash dos vagalumes.
e realizar o imaginamento por cálcio, com um grupo de vagalumes machos da mesma espécie. O método utilizado para detectar as zonas de atividade seria o imaginamento por cálcio. Ele basicamente mostra, através da fluorescência, os disparos das conexões neurais. Assim, seriam observadas as áreas de ativação que ficam fluorescentes conforme o inseto se comporta em resposta ao padrão de luz apresentado. Seriam apresentados 2 ritmos de piscadas decorrentes de um pisca-pisca de Natal, que representaria a fêmea. Um mais lento que o ritmo fisiológico do vagalume e outro mais rápido que o seu ritmo fisiológico, para comprovar sua preferência de frequência. Em uma segunda etapa, seria apresentada uma fêmea em si, para análise do comportamento, assim como na etapa 1. Para análise de dados, seria realizada a investigação dos conjuntos neuronais ativados durante este comportamento, com o objetivo da descoberta espacial, mapeando as áreas ativadas e sua ordem temporal. Este seria comparado aos resultados do experimento temporal usado como referência. Os resultados temporais serviriam como base para encontrar o caminho ideal para a transmissão da informação visual até o órgão luminoso e sua ativação. Por fim, com todo o conteúdo e as informações coletadas a respeito do comportamento dos vagalumes e com esta proposta de experimento, teríamos a expectativa de alcançar a análise comportamental do vagalume, levando em conta suas bases neurais, considerando que ainda não existem estudos nesse sentido, e assim contribuir e complementar o entendimento global, tanto funcional como neural, do comportamento de sincronização de piscadas no ritual de reprodução.